Essa provavelmente é uma das análises mais complicadinhas aqui de serem gravadas desde que eu comecei esse canal. E obviamente, eu já gravei muita análise de jogo que divide opiniões, como foi esse jogo. E aí tem gente aqui no chat falando, Gabriel, não dividiu opinião, todo mundo achou uma merda. Gabriel, não dividiu opinião, todo mundo achou muito bom ter ganhado. O que mostra que dividiu as opiniões. Mas eu acho que nenhum teve a proporção de uma vitória por 1-0, que praticamente classificou a gente na Libertadores, praticamente garantiu o primeiro lugar do grupo e a briga até pelas primeiras posições na Libertadores geral, ganhando um gigante chileno, um dos campeões da Libertadores, mais um campeão da Libertadores que a gente ganha, fora de casa, uma vitória num estádio histórico no Chile, ou seja, uma vitória com uma proporção e um tamanho muito grande. Por outro lado, com uma atuação extremamente ruim, no sentido da forma como o jogador espera ver esse time do Fluminense. Tô sendo totalmente amassado pela equipe da casa. São duas verdades que você não tem como contestar. O Fluminense foi amassado pelo Colo-Colo e o Fluminense ganhou por 1-0 uma partida gigantesca. E essa é a maior dificuldade de fazer essa análise, porque para qual caminho que eu vou primeiro? O simples fato de eu ter falado primeiro da vitória, o cara que tá puto porque o Fluminense jogou mal já falou que eu tô achando... Não tem caminho certo nessa análise. Por isso que eu falei que provavelmente é uma das mais difíceis. Mas eu tô aqui pra isso, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você não me conhece, tá conhecendo agora o canal Raiz Tricolor, considera se inscrever aqui embaixo. Dá um like aqui também se você gostar do canal, gostar desse vídeo, é claro. O like serve exatamente pra isso. Cara, a gente abre aqui falando do jogo e não tem como a gente passar por isso, né? Já feito esse disclaimer aqui. Então você sabe, você tá vindo assistir essa análise, você sabe que eu vou fazer três coisas aqui. Primeiro, eu vou dar a minha opinião. Eu não sei a sua opinião vai ter um espaço exclusivo para ela aqui, que é aqui embaixo na caixa de comentários. Pode comentar tranquilamente, não passando do limite da sociedade, né, civil, né? Você está liberado aí para poder dar a sua opinião sobre o jogo. Segunda coisa que é importante, saiba que eu vou criticar a forma como o time decidiu jogar esse jogo, ok? Saiba disso. Terceiro, saiba que eu vou exaltar o tamanho do resultado do Fluminense. Então, são três coisas, tá? Eu estou feliz, me preocupou um pouco a atuação, o caminho que o Fluminense está tomando, e a sua opinião continua sendo válida aqui embaixo nos comentários. Eu tô feliz, vou começar por aqui. Eu tô feliz, cara. O Fluminense, como eu falei aqui, já deixei claro, acho que eu sou um cara que valoriza muito a história do futebol sul-americano e alguns checkpoints que se faz que a gente nunca ter jogado com o Colo-Colo mostra um pouco o que a gente tinha de dinâmica sul-americana. Nunca ter jogado contra o Colo-Colo em competição internacional. E tá vivendo isso é algo muito bom. O Palmeiras ganhou por 5-0 do Liverpool, do Uruguai, um pouco antes do jogo contra o Fluminense. E eu vi um dado que era, tipo assim, o Abel Ferreira, só desde 2020, se eu não me engano, o Abel Ferreira já tinha conseguido ganhar em todos os 9 países sul-americanos como visitante pelo Palmeiras. Faltava apenas o Uruguai e ele enfiou 5 no Liverpool. O Palmeiras fez isso, o Abel Ferreira fez isso em 4 anos, pô. Eu acho que o Fluminense não ganhou ainda como visitante na Bolívia. Tem alguns países ali que o Fluminense não ganhou ainda como visitante. Lembro de vitória como visitante no Peru, no Uruguai também, na Argentina. Enfim, lembro de alguns países. Acho que Chile, a gente já ganhou também contra o Antofagasta. Então, assim, a gente está contando isso na história, que os caras estão vivendo em 4 anos. A gente precisa viver muito isso mais. E a gente está vivendo agora, o que a gente está passando nesses últimos anos, batendo em campeões da Libertadores, sendo respeitado, sendo um olhar de baixo para cima quando jogam com a gente, é algo muito legal e vitórias assim reforçam isso. É camisa, é assim que sabe a história do Real Madrid, camisa pesada, não comparando aqui, né? E nem falando que eles podem esperar. É assim que se ganha cancha, é assim que se ganha camisa, é assim que se ganha peso, é fazendo vitórias como foi essa contra o Colo-Colo. O problema que eu vi dentro desse jogo, partindo para análise agora mais específica, é muito mais no sentido de para onde esse time está indo. O Fluminense teve uma postura muito clara no jogo contra o Cerro Porteño e muito clara a mesma postura no jogo contra o Colo-Colo. A decisão era, vamos jogar fora de casa por um empate. Se a gente tiver uma ou outra chance de escapada, a gente tenta sair, não vamos ser covarde. Mas a gente vai jogar, primeiramente, o primeiro pensamento do 1 ao 11 é,
o que eu posso fazer para ajudar na marcação e depois o que eu posso fazer para atacar. Os 11 jogadores que estavam em campo estavam pensando primeiro no departamento de marcação. Talvez por isso o Fluminense... Vou botar as estatísticas aí com flash score agora. Talvez por isso ajude a explicar essas estatísticas. O Fluminense quase não teve a bola. O Fluminense pouco foi ao ataque. E quando foi ao ataque, esses ataques perigosos aí, é quando você chega mais perto do gol. O Fluminense pouco chegou. O Fluminense finalizou 2 vezes no gol, sendo uma numa jogada no último final, no finalzinho, no último lance ali do primeiro tempo, e o outro é o lance do gol. Enquanto do lado do Colo-Colo, eles tiveram muito mais presença ofensiva, mais posse de bola e um número quase que infinito aí, né? 20 e poucos chutes pro gol, sendo a maioria para fora. E se você também quiser ter esse aplicativo aí no seu celular, só usar o link que está na descrição e baixar o Flash Score. Esses números, eles obviamente ajudam a entender que o Colo-Colo amassou o Fluminense. E ajudam a entender que o Fluminense prioritariamente pensou em defender. Tem algum problema nisso? Não. É a estratégia que o Fluminense achou que seria mais interessante. E a gente não pode criticar quando uma estratégia utilizada é uma estratégia que dá certo. O Fluminense voltou do Paraguai, nem tô botando o jogo do Alianza, tá? Botando agora o do Paraguai 2 semanas, e do Chile com 4 pontos. E qualquer um vai achar isso bom. Você ir jogar fora de casa 2 partidas e fazer 4 pontos, ainda mais contra Cerro Porteño e Colo-Colo. Só que quando eu falei do caminho, esse é o caminho que o Diniz normalmente vai? Ou normalmente o caminho do Diniz é a gente produziu para ganhar o jogo, infelizmente não aconteceu, mas a gente mereceu a vitória. O Diniz foi para um caminho na coletiva de resultado. E eu já venho falando isso aqui há um bom tempo. Quem acompanha as minhas análises pocket aqui no Raiz Tricolor sabe disso. Estou sendo coerente com a análise da temporada que eu venho fazendo. A análise do Fluminense em 2022 é uma análise estritamente de desempenho e não tanto de resultado. O Fluminense perde para o Corinthians num problema que teve ali de perda de jogadores, o desempenho caiu, normal, ok. Perdeu ali o Nonato e o André para aquele jogo contra o Corinthians, até então era um desempenho muito bom. E o Diniz meio que assume o time já quase que eliminado na Sul-Americana e tal, então só tinha Brasileirão e a Copa do Brasil. Os dois, o Fluminense imprime um desempenho muito bom e um resultado muito bom. Óbvio, teve seus problemas? Teve. Se tivesse o investimento que tinha hoje, que tem hoje, na época, talvez tivesse brigado por aquele título, em pese Palmeiras ter voado muito. Mas era um time que tinha desempenho e resultado. O time do ano passado, em 2023, era um time que tinha desempenho, tinha resultado, mas não era constante. O time perdeu a constância. Você pega 2022, o Fluminense tem vitória, fase ruim, fase ruim, fase ruim, fase ruim. Depois vem vitória, era muito constante naquele bloco. Teve 2 blocos de fase ruim só. Em 2023, o time foi uma gangorra. Tinha jogos espetaculares, com uma sequência de 3, 4, 5, 6, 7 jogos, mas depois vinha uma sequência de 2, 3 ruins, 2, 3 bons e tal. Mas quando vinham os bons, o resultado estava sempre aliado a desempenho. Salvo na semifinal contra o Internacional. Ali é o nosso único desvio de jogar mal no jogo no Beira-Rio e ganhar fora e mesmo assim conseguir o resultado. E assim foi campeão da Libertadores. Conseguiu, no desempenho, nos jogos mais cruciais. Mesmo que no Campeonato Brasileiro oscilasse bastante. Tal. Na própria Libertadores oscilou, mas não no resultado. Esse ano é uma temporada baseada exclusivamente no resultado. A temporada de 2024 do Fluminense elevou muito o gasto financeiro, elevou muito a questão de investimento em peças, em jogadores mais vistosos, e se tornou um time baseado no resultado. Você aí que falava no seu grupo de amigos e falava na sua rede social, sei lá, que você não conseguia mais ver um jogo normal porque você se acostumou com o dinizismo e o jogo do Fluminense era sempre muito mais legal, você já não tá usando essa frase há mais um tempo, você tá entendendo o que eu tô te falando. O Fluminense hoje joga baseado no resultado. Não é muito dinizista isso, mas até nas coletivas o Diniz está indo para esse caminho. Tem alguma motivação? Não sei, eu não sei de que Fernando Diniz decidiu passar dentro desse ponto. Mas é um fato que eu olho aqui, ó, tá passando a reprise do jogo com 5 minutos do segundo tempo, tá tendo chance perigosa pro Colo-Colo. Eu já tinha gravado um vídeo antes disso daqui, então eu tô vendo esse jogo ali mais ou menos desde os 15 do primeiro tempo ali, revendo, e só dá Colo-Colo. O Fluminense não sai de trás, o Fluminense não consegue romper a primeira linha da equipe do Colo-Colo sem dar um chutão pra frente. E após o jogo, o Diniz e o Felipe Melo, que foram os dois que deram entrevista, acharam o Fluminense com uma boa atuação. É óbvio, o Fluminense entrou mais uma vez, mesma coisa que eu falei contra o Cerro, eu repito agora. O Fluminense entrou
para poder, prioritariamente, pensar em não levar gols. O Cerro também entrou assim. E aí ficou aquele jogo chatíssimo lá no Paraguai, que eu falei, estratégia deu certo. Entrou para não perder e não perdeu. No jogo contra o Colo-Colo isso fica mais acentuado, porque o Fluminense entrou para não perder e foi muito pressionado mesmo. Esbarrou em duas coisas. Primeiro, numa boa atuação aérea do Fluminense, que os cruzamentos, mesmo com uma dificuldade de alinhar a marcação, o Fluminense conseguia bloquear e fazer os pontas da equipe do Cerro Porteño, do Colo-Colo, girarem bastante a bola, mas os cruzamentos não virem tão bem, e aí facilitava, né, para Manuel e Felipe Melo limparem a área, e mesmo no momento que deram espaço, é o segundo motivo. O time do Colo-Colo é fraco tecnicamente. O Carlos Palacios, que é o cabeça pensante da equipe chilena, foi chutado do Vasco. Os principais jogadores do Colo-Colo de criação de jogadas, e o principal, na verdade, que é muito perigoso, que é o Léo Gil, estava fora por suspensão. O Vidal também estava fora por suspensão. E o centroavante, que poderia causar um perigo muito maior do que o moleque de 21 anos, que é o Damião Pizarro, né, que foi o que jogou, o Guilherme Paiva entrou só na reta final. Então, assim, o time do Colo-Colo é fraco. E o Fluminense poderia ter feito... esse eu acho que é o olhar de quem vê esse jogo e fala, a gente podia ter jogado muito melhor. Porque o time do Colo-Colo não é tão forte. Então, o que a gente já viu esse time do Fluminense, do próprio Fernando Diniz, ter a capacidade de produzir, a gente olha e fala, cara, essa vitória podia ter sido por 1-0, mas a gente podia ter dominado tão bem esse jogo, ter jogado tão melhor. Só que, por outro lado, nessa primeira fase, apesar de eu não ser adepto da frase Libertadores não se joga, se ganha, até porque quem ganha normalmente joga, né? Joga bem. Então, Libertadores se joga e se ganha. Só que é muito difícil você construir essa análise quando o Fluminense ganhou o jogo jogando dessa maneira, dessa postura mais defensiva. Só que qual que é o perigo? Para poder caminhar aqui e fechar. É a análise da temporada. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense na próxima segunda-feira não pode se dar ao luxo de fazer uma boa atuação, construir bastante e não ganhar o jogo contra o São Paulo. Sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Num descuido, a gente toma um empate contra o Galo. E isso se torna um drama total, porque a gente está em 16º no campeonato. Então, no primeiro detalhezinho, e agora, por sinal, vai acontecer... Não, aconteceu agora não. O lance vai acontecer já já, a bola na trave do Colo-Colo. No primeiro detalhezinho, que essa bola vem um pouquinho para dentro e entra, se torna uma maluquice, um pandemônio, uma coisa de doido. Porque o time não vai ter o resultado. O resultado... O Diniz já deu milhões de entrevistas falando isso, estando do outro lado. Do lado que cria e toma um gol e perde o jogo. O resultado é uma coisa, é um detalhezinho muito fácil de ser alterado. Muito fácil de ser alterado. Uma triscadinha na mão, um pezinho um pouquinho para trás e você altera o resultado inteiro. A forma como você constrói a partida, não. Isso demanda muito mais coisa. O Diniz já teve muito do lado do Colo-Colo, do lado que criou e saiu sem o resultado. Ele tá muito agora nesse ano do lado do resultado, né? Do lado de quem, de repente, não fez uma partida muito boa, mas vai chegar na entrevista de peito estufado para falar mais 3 pontos agora fora de casa na Libertadores. Qual que é o problema disso? É que a hora que o Fluminense tiver uma criação, jogar melhor do que o adversário, produzir mais e esbarrar numa defesa bem fechada e perder o jogo, ou melhor, né, isso não vem acontecendo. Então, usando um exemplo melhor, a hora que o Fluminense se defender o jogo inteiro, for pressionado como foi nesse jogo fora de casa, praticamente não criar, e a bola do Marcelo na hora do cruzamento, enfim, alguém desviar, tocar na mão, o Germancano tiver um desvio, o Felipe Melo tá impedido, alguma coisa, e a bola do Colo-Colo entrar, o Fernando Diniz vai ter que ser cobrado pela forma como está jogando. Ele está sendo cobrado pela forma como ele está jogando. Até agora deu resultado dentro da temporada. Mas você aí do outro lado dessa tela, você está satisfeito com a forma como o Fluminense vem obtendo esses resultados? Eu penso que, com base no que eu já vi de capacidade dessa mesma comissão técnica, dos jogadores que vieram ainda para reforçar esse elenco, acho que o Fluminense poderia estar fazendo muito mais pensando em desempenho contra times que são tão mais fracos como é o Colo-Colo, o Cerro Porteño e o Alianza Lima. Dito isso, não estou nem um pouco triste com uma vitória, e se a gente fizer isso mais 10 vezes na Libertadores, né? São 7, não, mais 9 vezes na Libertadores, eu vou estar extremamente feliz comemorando em Buenos Aires o nosso bicampeonato da Libertadores. É isso, o cenário é esse. Não tem ninguém
que esteja preocupado, que não esteja feliz com a vitória. Não tem ninguém que esteja feliz com a vitória, que não tá botando ali um pouquinho, pelo menos, a mão na consciência e pensando: o Fluminense precisa jogar um pouco mais de futebol. Valeu.